Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 18 de abril de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já manifestou. Hoje é domingo. Hoje é domingo e nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então, se eu enxergar tudo aquilo que eu estou vivendo, né, na lógica divina, naquilo que o Senhor fala, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, naquilo que a palavra do Senhor fala, que por onde quer que eu vá, o Senhor estará à minha frente, na sua coluna de fogo me protegendo, na sua sombra de glória me guardando, né, da intempérie, do momento, do deserto, do sol, que Ele é a minha retaguarda. Porque quando vieram os inimigos do povo de Israel, né, quando o povo estava em direção à terra prometida, em direção ao Mar Vermelho, né, diz a palavra de que os egípcios foram no encalço, mas o Senhor estava na retaguarda. Então é assim que o Senhor deseja que eu viva, enxergando em tudo que está acontecendo a minha relação com Ele. Né? Como a quantas andam, né? Qual o termômetro da minha relação com Ele, da minha conexão com Ele, da profundidade da minha amizade com Ele. Então isso vai fazendo total diferença, ainda que eu esteja vivendo num ambiente completamente hostil, em dificuldade, em adversidade, num momento controverso, em várias situações e circunstâncias. Então, exatamente essa saúde que o Senhor propõe e que o Senhor ensina. Claro, não tampando o sol com a peneira, ou como dizem hoje em dia, né, no nosso vocabulário social atual, né, não com negativismo, mas também não com positivismo. Tanto um como o outro são extremos e são conceitos humanos, né, que não levam à perfeição dos sentimentos e das circunstâncias, nem o negativismo, nem o positivismo, né? Mas andar de maneira coerente, andar de maneira a que o Senhor seja realmente a minha diferença. A Bíblia fala que o nosso Deus é o nosso arrimo, é o nosso sustento. A Bíblia fala que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o pastor do Salmo 23. E é Ele quem nos leva às águas tranquilas. Então é essa condição, esse ambiente celestial que eu preciso me propor a viver. Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim, que ele combateu o bom combate da fé. Por quê? Porque é um combate diário. Porque é a minha luta, primeiro, comigo mesmo. Segundo, é a minha luta não com o ambiente em si, mas com o ambiente que as pessoas desejam que eu viva. Né? Não é a guerra pessoal contra a pessoa, mas a pessoa e as pessoas ao nosso redor, e por que não dizer nós também, enxergamos o ambiente e aquilo que estamos passando, e a tendência nossa é colocarmos de acordo com a nossa aferição humana. Mas não, existe uma aferição espiritual, existe uma aferição de Deus, e é com essa aferição que eu preciso andar, que eu preciso concordar, que eu preciso comungar. Por isso que nós jejuamos. Aliás, estamos no nosso 7º dia de jejum, né? A primeira parte do jejum é a nossa vida com Deus, é o nosso derramar diante de Deus, é falar das nossas tristezas, do nosso desespero, da nossa angústia, da nossa dúvida, e colocar diante do Senhor, né? Parece que é igual, mas é diferente. Por quê? Porque quando eu coloco e me abro diante do Senhor, eu estou
eu estou expondo ao Senhor todos os meus sentimentos e os meus limitadores, mas com a consciência de que são meus, não é dele. Esses sentimentos todos, essa minha maneira de enxergar o mundo, são meus, mas eu exponho diante do Senhor para falar: Senhor, e agora? O que fazer? Qual é a verdadeira vontade? Qual é o verdadeiro caminho que é preciso ser traçado em meio a toda essa circunstância? Então é por isso que nós estamos jejuando. É por isso que estamos no nosso 7º dia de jejum. Glória a Deus! Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18, né? A gente está lendo já Mateus 18, e do versículo 1 ao versículo 9. Começamos a ler uma parte ontem, e hoje a gente vai ler mais um pedaço. Bom dia, Eva. Bom dia, Carlos, filhas, genros, netinho. Bom dia, Bispo Antônio. O Senhor esteja sobre a tua vida também, sobre a tua casa, tua família. Suzy, Priscila, todos os familiares, né, em nome de Jesus, seu Mauro, Dona Elizabeth, o Gabriel, os filhos, netos. Deus abençoe a todos, né, em nome de Jesus, o Sidney, o Sérgio, familiares, a graça, a presença, o poder de Deus se derramando. Também sobre a Magda, sobre a Rosa Araújo, também sobre o Valtir, sobre a Sueli Felintros, Josué, Joel, familiares, igrejas, ministérios, Raquel, Kátia, familiares, Sônia, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Joana, o Senhor te abençoe e te guarde, a presença, o mover, o poder do Senhor sobre cada um de vocês, meus pais, minhas tias, meus tios, orando sempre pelo Alexandre também, meus primos, netos, filhos, genros, noras, a presença, o mover de Deus, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, a presença, a glória, o poder, o mover, Wesley, Elô, filhos, familiares, também João, Roseli, a Ângela, Deus abençoe, Fábio, Márcia, também Luiz Henrique, familiares, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, a gente começou em Mateus 18, a gente está saindo de um tema, né? O livro de Mateus se preocupa mais com o tema do que com a cronologia, ao contrário de Lucas. Lucas, ele, por ser um médico, né? a visão dele, né? A lógica dele de evangelho, ela é muito mais cronológica, né? E ele organiza o evangelho de Lucas, né? Cronológica, não tão cronologicamente como deveria. Como deveria não. Como poderia ser. Não como deveria, mas como poderia ser. Mas é bem cronológico. Já o livro de Mateus é temático, enquanto o livro de Marcos procura documentar. Tanto é que, cronologicamente, o livro de Marcos foi escrito primeiro do que o livro de Mateus e o livro de Lucas. Aí você vai falar, e o Evangelho de João? O Evangelho de João é o último livro da Bíblia, cronologicamente, a ser escrito, né? Então, o Evangelho de João tem um outro propósito. Enquanto Marcos escreve primeiro, lembremos que o nome de Marcos, na verdade, é João Marcos, né? Marcos seria o seu segundo nome, né? Então é João Marcos, ele é discípulo, uma parte da sua vida de Pedro, e outra parte da sua vida ele é discípulo de Paulo. Então, João Marcos, ele tem esse privilégio de ser discípulo de dois apóstolos, né? Primeiro de Pedro e depois de Paulo. Então, Marcos escreve de uma maneira documental. Marcos fala de Jesus, o servo, né? Então, ele vamos dizer assim, a perspectiva de Marcos é como se fosse uma perspectiva mais documental, expressando o ministério de Jesus, né? E você percebe que ele escreve de maneira mais rápida, mas é uma síntese
de toda a vida de Jesus e o seu ministério. Enquanto Mateus e Lucas estão fundamentados no livro de Marcos, né? Os estudiosos chamam de proto-Marcos, estão se utilizando vamos dizer assim, do documento de Marcos, e aí eles escrevem sobre o Evangelho. Mateus, a lógica de Mateus, a perspectiva de Mateus é falar de um rei, de um reino, de súditos, né? E o reino dos céus é semelhante, né? Como a gente leu sobre as 7 parábolas, né, do reino dos céus. Então significa o quê? Significa que Mateus está pontuando mais o reino, enquanto Lucas fala do Jesus homem perfeito. É incrível, né? E Marcos fala do Jesus servo. Então você tem toda essa palavra maravilhosa, esse evangelho que se completam e se interligam e se conectam, e um não fala contrário ao outro, mas um estabelece, né, por extensão, aquilo que o outro já está fundamentando. É maravilhoso, é muito especial a palavra do Senhor, os 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Então lembre-se que Antigo e Novo, para nós, numa lógica divina, né, olhando com os olhos de Deus, não tem nem Antigo nem Novo, né? Não tem Antigo nem Novo, porque a palavra de Deus é atemporal, no sentido do que alguns procuram dividir e falar, mas era a época da lei, agora estamos na época da graça, né? E nisso limitam a palavra. Não. O Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Então eles se interligam também, eles se conectam, e isso é uma grande bênção. Mateus capítulo 18, versículo 1 diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Bom, nós falamos ontem, né, do que significa criança. Criança, claro, simboliza uma maneira de ser, um sentimento. Por quê? Porque a Bíblia fala, e eu mandei para você aí pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, as passagens, né? E eu falei ontem, Paulo está dizendo que nós devemos ser como as crianças, na malícia, mas no juízo de Deus como adultos. Por quê? Porque nós precisamos procurar preservar essa qualidade que a criança tem, né? O brilho nos olhos, o desejo de agir, de se propor a agir, né? De ter uma vida proativa, né? E ao mesmo tempo conservar a questão da criança, né? Da maneira de se relacionar, da maneira de andar em verdade. Então é isso que Isaías fala e pontua muito bem quando ele diz, porque um menino nos nasceu. Que menino? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, se de um lado, né, tinha a sabedoria, o discernimento, a plenitude do Espírito Santo, do outro, ele conservava as qualidades de um menino. E como um menino se manifestou durante toda a sua história na sua condição humana. Por quê? Porque ele conservou, né, essa riqueza que a criança tem. Então é exatamente esse paradoxo que Paulo coloca muito bem e até de maneira filosófica, né? De um lado, ter o juízo de um homem,
ou seja, alguém que afere todas as coisas. Como diz a palavra, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Porque ele sabe de tudo. Ele tem a consciência do que está acontecendo. Mas do outro lado, no seu sentimento, na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de enxergar a malícia, ele permanece menino. Ele não se contamina. Então é exatamente essa dinâmica que o reino dos céus propõe para nós como súditos. Depois diz assim no versículo 6, e qualquer coisa eu falei bastante ontem, é só você ouvir ou assistir o que eu falei ontem. Mateus capítulo 18, versículo 6 diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Obviamente, claro, o Senhor está falando do juízo final, está falando de Mateus pontua muito bem Jesus com toda essa linha escatológica, que ele tem no seu discurso, e Mateus pontua muito bem, claro, porque ele está falando de reino, e o que significa da vida daquele que não entrará no reino, não viverá o reino, o que será dele. E claro, o Senhor está falando do inferno e tudo de maneira muito didática e pedagógica. Mas, falando um pouquinho antes do que significa, e agora eu vou pontuar os versículos. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço. Bom, nós vivemos, como no tempo de Jesus, em todos os momentos, do gênero humano, nós vivemos culturas, e cada povo tem a sua cultura, tem a sua maneira, a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo, de aferir o mundo. Então é lógico que aquilo que possivelmente para mim seja um complicador, talvez naquela cultura, talvez naquele povo, por causa da sua didática cultural, por causa da sua maneira de enxergar as coisas, seja diferente. Então, o que nós temos como servos de Deus que trabalhar? Saber que nós podemos nos escandalizar, mas saber também que nós possamos ser instrumento de escândalo para os outros. Isso eu estou falando quando a intenção é boa. Tem hora que a intenção não é boa. Mas vamos dizer que nós sejamos bem intencionados sempre. Então, isso eu vou precisar conviver. Eu lembro de quando uma vez eu fui... eu não lembro nem o que eu fui fazer, mas eu estava de passagem. Mas eu passando pela Itália, e eu estava junto com outros pastores e tudo, e nós passamos por um lugar que estava tendo uma reunião de pastores daquele ministério, daquela igreja, que é da nossa linha mais pentecostal. Quando eu falo nossa é porque eu nunca quero taxar pentecostal ou tradicional histórico. Então, da nossa linha mais pentecostal, de alguns de nós mais pentecostais. Então, estava tendo essa reunião. E aí a gente foi convidado à reunião e a gente foi. É muito engraçado porque as culturas, elas são diferentes,
E aí ia começar, o líder lá da reunião, a pessoa que estava presidindo a reunião, começou a falar e tal. Eu achei maravilhoso e tudo muito diferente daquilo que eu entendi até então. E aí, de repente, vem as pessoas e coloca um copo, né, um cálice na mão de cada um, e aí coloca no meio da mesa várias garrafas de vinho. Aí eu olhei aquilo, mas várias garrafas, muitas garrafas de vinho. Homens de Deus, homens sérios, né, responsáveis, não estou falando de qualquer pessoa assim, não, pessoas com intimidade com Deus e tudo. Mas no decorrer da reunião, todo mundo bebendo vinho, e bebia vinho, por quê? Porque é uma cultura, né? Então, e isso é muito edificante para nós aprendermos com os outros, né? E sermos quebrados em algumas coisas, resistências, por causa da nossa cultura, por causa de situações que possivelmente tenhamos vivido no passado. Então, eu só estou dando um exemplo para você, né? Uma vez também, quando a gente estava começando o movimento lá, que chamava Marcha para Jesus, lá em Angola, né? Que eu fui também para lá, e um momento lá de uns pastores que era de Portugal, eram os pastores de Portugal, eles estavam conversando e de repente fomos para um lugar onde a gente ia lanchar, tinha acontecido uma reunião de manhã e aconteceria outra reunião à tarde. E é muito bonito, né, o angolano, né, servindo ao Senhor. Primeiro que eu fui no momento que eles estavam saindo de uma guerra civil muito, né, muito drástica, muito trágica, quase 40 anos de guerra civil, e eu estava chegando logo depois dessa guerra civil ter terminado, então estava ainda, os nervos estavam à flor da pele, uma série de coisas, mas o angolano, né, para ir para as reuniões, eles levavam as cadeiras de casa, não tinha... As igrejas era só um salão naquele momento ainda. Hoje não, mas naquele momento era só um salão, era só um galpão, né? Então as pessoas levavam as cadeiras de casa, andavam às vezes quilômetros, aquela estrada empoeirada, não tinha asfalto, tudo destruído, os prédios todos pela metade, ou não tinha frente, ou não tinha parte de cima, ou não tinha parte das costas, né? Enfim, uma situação limítrofe, né? A destruição completa. Então, eu vi aquilo, né? Mas quando chegou na hora dos pastores fazerem a reunião, assim, chegaram as pessoas ali com latas e latas de cerveja. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eram pessoas íntegras, pessoas maravilhosamente usadas pelo Senhor. Claro, eu vi lá, eu participei, eu vi como estavam ali, mas que tinha essa cultura, que para eles não significava exatamente nada. E isso eu não estou falando com quem gosta de beber, com quem... Eu estou falando em relação a mim, aquilo que eu vi, dentro da minha maneira de ser, né? Eu estou falando de mim. Estou falando de maneira coletiva, falar, mas isso é errado, ou isso é certo, nada disso. Eu estou falando daquilo que eu vi. Então eu via tudo aquilo e para mim foi muito interessante. Para mim foi um aprendizado. Então é claro que existem essas nuances na nossa atividade, na nossa caminhada com Deus. Mas do outro lado, por exemplo, diz aqui, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, escândalo ou tropeço, né, como algumas traduções dizem, o que significa? Significa quando a pessoa, de maneira deliberada, né, deliberada,
ela provoca escândalo no outro. Por exemplo, vou falar uma coisa simples. Existem algumas pessoas que creem que quando elas sobem no monte para orar, e eu como alguém que ministra sobre oração e sobre intercessão, então estou falando daquilo que eu conheço um pouco. Então as pessoas que sobem ao monte para orar, creem, faz parte do seu cotidiano de fé, de que subir ao monte é algo necessário, é algo que faz a pessoa viver na sua relação com Deus de uma maneira muito mais próxima, muito mais profunda, porque ela, de quando em quando, ela vai ao monte. Ora, né? O que eu, como um servo de Deus, como alguém que conhece um pouquinho a palavra de Deus, que também tem uma relação com Deus, quando vejo ou ouço isso, o que eu digo? Glória a Deus. Né? Claro que eu não vou falar textualmente para a pessoa, porque nem sempre a pessoa abre esse espaço para que eu fale. Então eu não vou falar. Mas eu penso comigo, glória a Deus, que o Senhor abençoe, que na sua relação com Deus ele esteja cada dia mais consistente, né? Na sua maturidade com Deus. Glória a Deus, se é assim que ele crê, que ele procede, que é o seu hábito, que é o seu costume, que é a sua cultura, quem sou eu para chegar para ele e falar assim, olha, mas Deus é a Bíblia, aí se eu quiser eu tenho vários textos da Bíblia que diz, né? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui no Poço de Jacó, ou não é em Jerusalém que o Senhor vai se manifestar. Já chegou o tempo, como Jesus fala lá, né, na palavra do Senhor, já chegou o tempo, João capítulo 4, já chegou o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É claro que existe o texto. É claro que talvez, na minha maneira de aferir esse texto, eu entenda que esse texto está por sobre essa prática de ir no monte orar. Agora alguém me pergunta assim, você já foi no monte orar? Com certeza, claro que eu já fui. Até para ver como é que é. Mas também já fui algumas vezes que as pessoas foram por algum momento, alguma situação específica. Fui orar e foi uma grande bênção. Homens de Deus, mulheres de Deus se derramaram diante do altar do Senhor e foi muito especial. Agora, eu moro num bairro que não existem montes, né? Outra coisa, e os montes que eu conheço, que eu já fui, uma boa parte deles você tem que ir com muita gente, são lugares mais ermos. Numa região como São Paulo, não tem muito monte assim, vamos dizer que você vá de maneira bem tranquila e tal, uma série de coisas. Agora, isso não significa que eu tenha necessidade de interferir na fé do outro, porque sem querer eu posso causar escândalo. E eu vou dar uma de fariseu, falar é ou não é. Não, seja conforme a sua fé. Então eu preciso trabalhar isso e nós temos que ser maduros, né? Por exemplo, a respeito dos símbolos proféticos, né? Símbolos proféticos que, bom, não precisa explicar, né? De repente eu falo aqui, ó, isso aqui é uma caneta ungida, eu fui lá no Rio Jordão, em jejum de 40 dias, eu coloquei todas as canetas diante do altar do Senhor, porque elas estão sendo separadas e consagradas ao Senhor só para escrever as promessas do Senhor na minha vida. Não pode, eu estou dando exemplo, tá? Nunca vi nem ouvi falar nisso, eu só estou de maneira didática. E aí eu falo assim, olha, então essa caneta, a partir de hoje, só vai escrever as promessas. Na minha condição e na minha constituição, se eu falar isso para alguém, para essa pessoa, isso aqui será, a partir do momento que eu falar, vai ser uma verdade para ela, tá? E sendo uma verdade para ela, naquilo que ela crê, dentro do seu limite, e porque eu falei,
pode levar a pessoa a entender e a crer. Pode não, eu estou falando, né? Então vai levar a pessoa a crer e a enxergar essa caneta de uma maneira muito especial. Só que dependendo do conhecimento, da relação dela com Deus, do conhecimento de Bíblia, até mesmo de uma quilometragem doutrinária que eu digo aí, doutrina bíblica, né? Doutrinária bíblica, ela vai pegar essa caneta e é capaz, dentro daquilo que ela entende de fé, e é capaz de colocar num lugar na sua casa exclusivo. Essa caneta para ela vai ficar sendo quase uma coisa santa, sagrada, porque eu falei. Então, nós temos que tomar cuidado, porque ainda que eu não tenha falado, talvez alguém tenha falado. E aí essa pessoa chega para mim e fala, olha, o meu pastor, o meu líder, falou que essa caneta, e aqui está o meu caderno. E aí a pessoa até com uma boa intenção, ela consagra o caderno, né? E o caderno, ela põe uma capa banhada a ouro 18 quilates, tal, e coloca aquela caneta em cima, e todos os dias ela escreve alguma promessa de Deus. Então agora, como se eu estivesse de fora, como se eu fosse uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com isso. Eu ouvindo tudo aquilo, eu falo, mas espera um pouquinho, será que isso é bíblico? Essa coisa de você estar projetando nessa caneta e nesse caderno, nessas palavras, né, quase que um culto a essa caneta e esse caderno, é real, porque isso não é coerente, porque isso é contrário à dinâmica de fé. A fé é um dom, e como dom, essa fé pode ser, e a Bíblia nos dá condição de ensinar, que essa fé ela pode ser aumentada, né? Porque é um dom, e por ser um dom, a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar os melhores dons. E Paulo ensina a Timóteo, né, que eu preciso desenvolver o meu dom. Por quê? Porque o dom é como se fosse uma musculatura no mundo espiritual. Então eu posso desenvolver? Posso. Eu devo desenvolver? A Bíblia recomenda que sim. Então, quando eu falo sobre fé, é aquilo que Jesus fala para Tomé. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então a dinâmica da fé é cada vez mais crendo no caráter de Deus, porque quando eu creio no caráter de Deus, essa fé fica cada vez mais dinâmica, musculosa, com a sua musculatura mais crescente, e não tem sombra de variação. Porque eu estou numa relação com Deus e eu conheço o seu caráter. Eu estou desenvolvendo o conhecimento do caráter de Deus. Do caráter de Deus. Então, é quase um movimento contrário. Porque Jesus está falando que exatamente a fé de Tomé, ela precisa ser colocada no outro patamar. Não porque mais eu vejo, mas porque agora eu creio, né? E é feliz, Jesus fala, bem-aventurado, porque é feliz? É feliz aquele que não vê e crê, porque serão mais bem-aventurados, no plural. Então, é exatamente essa musculatura, essa dinâmica, que talvez você esteja no caminho contrário, né? Você precisa de um elemento, você precisa, como qualquer ser humano, lembre-se, qualquer ser humano, até nós, precisamos de elementos externos. Quantas vezes eu ouvi de irmãos meus, queridos, maravilhosos, servos de Deus, né, perguntando para mim, quando às vezes eu abri uma igreja, às vezes, além daquele começo pequenininho e tal, às vezes começava numa casa, começava numa reunião familiar, e eu tinha naquele momento, naquela época, o objetivo de abrir uma igreja. Quantas vezes
eu ouvia do irmão assim, às vezes a gente fazia reunião, saía de uma reunião maravilhosa, numa casa de uma família e tal, e a pessoa perguntava, mas Rubão, ou Bispo Rubens, né? Bispo Rubens, ou Pastor Rubens, ou então me chamava de Rubão mesmo e tal, falava, Rubão, quando nós vamos abrir uma igreja, quando a gente vai ser uma igreja de verdade? Aquilo me deixava tão assim, pô, uma igreja de verdade? Eu tanto que falo o que significa ser uma igreja, aí depois de tanto eu falar, né? Aí eu lembrava de Jesus falando para os discípulos, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E a pessoa chegava para mim, eu pensava assim, porra, que banho de água fria. Acabei de falar quase 1 hora sobre o que significa ser igreja, aí acaba o culto, aí a pessoa, Rubão, e aí, quando a gente vai para uma igreja de verdade? Ué, por quê? Aí eu pergunto, não que eu perguntasse, né? Algumas vezes eu confesso para você que eu até perguntei, por quê? A gente está de mentirinha aqui? Aqui não é de verdade? Então, você precisa, com a tua maturidade, com o nosso cotidiano, a gente precisa trabalhar isso de uma maneira a não levar a pessoa ao escândalo. O caso da caneta e do caderno de ouro, a mesma coisa. Então, qual é a minha tarefa? É confrontar? Não. Porque isso não é assim e tal. Não. A minha tarefa não é essa. Lembre-se que Jesus sempre pontuava durante todo o seu ministério, seja conforme a tua fé. Ou então ele perguntava, você crê? Por que Jesus não confrontava? Porque não era pura e simplesmente a imposição dele que iria alterar, mas era a sua maneira de ser, a sua maneira de se relacionar com Deus, a sua maneira de se relacionar de maneira interpessoal ali no seu ministério, no seu cotidiano, com a sua família, né? Quando os discípulos perguntaram, mestre, onde tu posas? Ele falou, vem e vê. Ou seja, eu ter uma vida totalmente diante do altar do Senhor, né? Reta. Ou seja, né? A minha relação com Deus de maneira coletiva, de maneira pública, íntegra, a minha relação com Deus de maneira familiar, eu com Deus como é que eu sou, porque você sabe muito bem que, infelizmente, nem sempre aquilo que eu sou na frente, eu sou por detrás. Então é reto e íntegro, como o Senhor fala com Jó, né? Jó era uma pessoa reta e íntegra, né? De maneira deliberada, fugia do mal. Então é exatamente essa consistência que lá na frente, se eu tiver consciência de que vou levar essa pessoa a outro patamar, lá na frente ela poderá entender, talvez nem passe por mim, ou na maioria das vezes eu nem tenha que falar diretamente, mas a maneira com que eu trato, na maneira com que eu vivo, vai fazer com que aquela pessoa enxergue aquela caneta, aquele caderno de ouro de uma maneira completamente diferente. Mas por quê? Porque ela vai desenvolver, ela vai enxergar. Só que eu também, como líder, tenho que ter a responsabilidade de saber que essa pessoa ela tem que ser levada a outros patamares, porque isso vai ser saudável para a fé dela. Mas de maneira como? De maneira ponderada, de uma maneira tranquila, de uma maneira mais, né, dentro do andar de cada um, dentro do crescimento de cada pessoa, e isso é individual. Do outro lado, a Bíblia diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Por que por causa dos escândalos? Porque há muita parte da liderança, e desculpe, uma esmagadora maioria, que muitas vezes, por isso é que a igreja sem parede faz sentido, pastor Amara. Por isso que a igreja sem parede faz sentido. É exatamente isso, pastora. Então, por quê? Porque a esmagadora maioria da liderança, quando coloca alguma coisa, por exemplo, símbolo profético, coloca isso,
Ela vai falando, vai falando. Como eu estava falando aqui da caneta ungida no Rio Jordão, 7 vezes, e passada junto comigo, assim, no meu peito, durante 40 dias no deserto ali daquela região. E depois eu ungi a caneta 7 vezes. Então, quando eu pego esse, desculpe o termo, souvenir gospel, pego esse souvenir gospel e coloco nele um ar místico, né? O que acontece? Eu, como líder, eu estou pecando contra o Senhor. O resultado é o pecado contra a pessoa, mas eu também estou pecando contra o Senhor dentro da lógica de Deus, da dinâmica em Jesus Cristo. Quando ele diz para Tomé, eu estou pegando um texto, tá? Poderia pegar outros, eu estou pegando esse porque é bem conhecido e a gente entende o que significa aquilo tudo que ele fala para Tomé e por que ele fala para Tomé. Então, existe o quê? Existe todo um misticismo que eu, sabendo do gênero humano, sabendo que nós, seres humanos, gostamos, somos atraídos pelo místico, em qualquer civilização, em qualquer tempo, em qualquer geração, isso é normal. Agora, a mim cabe o quê? A ensinar a pessoa, no meu andar, não é pregar contra, não é subir agora no púlpito lá, no altar, ou para alguns o palco, não é subir na plataforma e despejar contra a vida de alguém ou de quem faz isso, não. Mas na minha comunhão, no meu andar, é por isso que é igreja. Igreja não é um prédio. Igreja é o sentimento, é a intenção, é a motivação, é a comunhão, é o comungar de sentimentos e de projetos e objetivos comuns. E isso é igreja. Igreja, bom, enfim, senão eu vou pular para outro lado. Mas o que significa? Significa que eu não preciso estar, porque aí será apenas uma apologia, né? Apologética, como os teólogos chamam. Por quê? Eu vou estar defendendo a minha fé, mas o que é a minha fé? A minha fé é tão refratária, é tão pequena, é tão superficial, é tão rasa como a dos outros. Sou sujeito às mesmas paixões, mas na minha convivência, no meu cotidiano, eu preciso realmente ter a responsabilidade e saber que aquilo pode se transformar em uma coisa muito séria. Por quê? Porque lá na frente pode acontecer algumas coisas com a vida dessa pessoa que a caneta ungida não vai fazer a diferença alguma. Agora, o que significa isso? Significa que aquela pessoa, aquele líder, ele tem a obrigação de levar a pessoa a todo entendimento. Então a minha obrigação, conversando com você, é levar a todo entendimento, a despeito de mim. Eu passo. Mas a obra de Deus, se for obra de Deus, ela não vai passar. Porque tudo que vem de Deus é eterno. Então eu preciso ter essa consciência. E saber que as pessoas também, elas trabalham em cima dos seus conceitos, né? Igual a tradição católica. Tem algumas famílias que vêm de tradições europeias católicas, portuguesas, italianas principalmente, e principalmente dessa Europa mais latina, né? que tem na Europa. Eles são muito consistentes em relação à tradição, né? do catolicismo. Então eu, evidentemente, tenho que saber conhecer a história, saber que uma boa parte dos livros mais teológicos que já li na minha história de vida são provenientes de teologia católica, saber que tanto Calvino como Lutero, né, enquanto falaram, enquanto ministraram, eram, né, sacerdotes, eram pessoas católicas. Depois, claro, houve uma cisão, mas muito da vida deles foi num ambiente católico.
Então, e aí quando eu vou para outros países, quando você vai para os Estados Unidos e outros países, cristão é cristão, não importa se é católico ou evangélico. Essa divisão que se tem aqui na nossa cultura, por exemplo, em muitas partes do mundo não existe. Até porque no campo missionário, quando você vai lá para os países de cultura muçulmana, geralmente padre e pastor se encontram e fazem reuniões. É muito comum fazerem reuniões no mesmo lugar, porque não tem muitos lugares para fazer. Porque é praticamente proibido. Praticamente não, em alguns países é proibido uma reunião com uma outra religião que não seja a religião de Estado. Né? Então eles geralmente fazem uma reunião, que às vezes até uma leitura de uma página de uma Bíblia, fazem juntos, porque não tem outra alternativa. Então, você percebe, aí não tem carismático, não tem pentecostal, não tem tradicional histórico, não tem neopentecostal, não tem comunidade, não tem. Por quê? Porque todos estão juntos ali, buscando a face do Senhor. E é muito interessante. Então, a gente precisa ser mais maduro e, ao mesmo tempo, não provocar escândalo, porque quando eu provoco escândalo, aí sim eu vou me ver com o Senhor. Ai daqueles que levarem alguns dos meus pequenininhos ao escândalo. Melhor lhes fora que fosse, né, amarrado uma pedra no pescoço e a pessoa se atirasse. Alguns dizem que alguém vai atirar essa pessoa. Eu creio, como o texto não está sendo muito matemático nisso, eu creio que a própria pessoa se atira, né? Então você perceba o quê? Perceba que nessa figura de linguagem parabólica de Jesus, Jesus está colocando certas práticas e certos pensamentos que nos levam à maturidade espiritual, que é o quê? Primeiro, permanecer como criança na malícia, como diz Paulo. É melhor ser como criança. É melhor ouvir e fingir que não ouviu, não obstante sermos homens espirituais. E o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ninguém é discernido. Né? Não obstante sermos maduros, mas passar por cima. E conservarmos a nossa meninice nesse sentido. Porque é muito saudável. É por isso que Isaías chama Jesus de menino, porque o menino nos nasceu. E eu sempre falo para você, né, que alguém já disse que o segundo Adão teve o privilégio de nascer menino, nascer criança, nascer bebê, enquanto o primeiro Adão não teve. Por quê? Porque isso foi para ele um ambiente, um alicerce, um fundamento muito importante. Então nós precisamos conservar essa nossa, né, essa nossa condição lúdica de ser dentro de um ambiente, dentro de uma geração tão maliciosa que nós vivemos, é praticamente um desafio. E do outro lado, sermos maduros. Não ficar discutindo coisa que não leva, pelo menos eu entendo assim, né? Tem gente que defende, tem gente que faz programas de televisão, programas de rádio, gastam os tufos, né, com patrocinadores, com uma série de coisas, para fazer isso. Não é a minha praia. Essa apologética não faz parte de mim. Até porque eu acho que boa parte da discussão ela é infrutífera, porque não leva a pessoa à edificação. Não leva a pessoa a outro patamar. Só vai apontar um problema. E aí, o que eu faço com isso? Se eu acreditei a vida inteira nisso, como é que faz? Aí eu levo a pessoa a ficar muito mais desequilibrada do que equilibrada. Então, é exatamente isso que eu falo. Poxa, se Deus trouxe a pessoa até aqui, não será Deus, com seus instrumentos, com seus servos, que vai causar a transformação e a mudança? Quem sou eu para chegar lá e ficar falando? A não ser que Deus fale para mim. Mas isso tem que ser muito bem falado, porque senão eu não vou fazer. Não é de mim. Eu não fui chamado para isso. Alguém pode ter sido? Glória a Deus. É você com Deus. Eu não fui. De que ficar falando, de ficar fazendo programa,
tomando o teu tempo para poder falar, olha, o que fulano fez, o que Beltrano fez. Olha, não é a minha praia. A minha praia é da comunhão, é da reconciliação. A minha praia é da igreja, através da qual as portas do inferno não prevalecem. Estejamos distantes ou estejamos próximos, como diz a pastora Mara, ou sejamos uma igreja sem parede. Por quê? Porque é isso que vai me tornar saudável. É nesse momento de pandemia, de desespero, de tragédia, que o Senhor, que eu sei, eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que o Senhor tem um caminho em meio a tudo isso. Em Isaías 35 chama de caminho santo, e quem passa por ele jamais será confundido, jamais será desviado. É esse caminho que eu preciso buscar desesperadamente na minha vida, na tua vida, na nossa comunhão e no nosso cotidiano, em nome de Jesus. Vamos orar, que já falei demais. Glória a Deus, porque ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Hoje às 4h30 a gente fala mais um pouquinho, palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela enriquece, ela edifica, e a bênção do Senhor não causa dores, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar toda a nossa vida, nossos familiares, e oferecer ao Senhor o nosso jejum, né? Estamos jejuando, hoje é o 7º dia, começamos segunda-feira passada. Falei para você que eu coloquei diante do Senhor de maneira coletiva 21 dias, que vai terminar no 1º domingo de maio. Agora, se nós vamos realmente terminar no domingo, não sei. Estou sendo honesto com você. Não sei. Meu objetivo é até 1º domingo de maio na Santa Ceia. Mas estamos num momento gravíssimo no mundo, né? E eu quero explicar para você, a gente vai orar, às 4h30 eu explico, não tem problema. Vamos orar porque o tempo já vai embora. Vamos orar e depois a gente conversa mais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus servos que estão aqui, cada um deles representando suas famílias, seus queridos, seus filhos, seus netos, sobrinhos, tios, avós, idosos, pais, marido, esposa. O Senhor é Deus, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Ah, Senhor, como carecemos de maturidade, de entendimento, de ponderação, de um sentimento, de um espírito de reconciliação, no ministério da reconciliação, com palavras de reconciliação, trazendo na nossa boca o mover de reconciliação em tudo que formos, por onde formos, a presença, a plenitude do Senhor se derramando e se manifestando sobre nós através de nós. Essa é a nossa intenção. Por isso que o teu Santo Espírito possa trabalhar no nosso interior, saindo da didática, saindo do pedagógico, saindo apenas da teologia ou da teoria e indo para o nosso coração, gravando o nosso interior, o nosso espírito, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, cada um que nós oramos, mas também sobre a nossa sociedade, os nossos queridos, as famílias enlutadas, desesperadas, impotentes. Ah, Deus, há um ambiente totalmente hostil, convulsionado em todos os sentidos, de maneira profissional, financeira, material, mas também na saúde, nas necessidades mais básicas do nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, como povo, mas também como igreja, como povo teu, que se chama pelo teu nome, que muitas vezes não levamos as pessoas à maturidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós nos derramamos diante do teu altar, vem sobre nós, perdoa-nos, restaura-nos, cura-nos, liberta-nos, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e as ricas consolações do Espírito Santo e a vida abundante em Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ninguém pode te resistir, porque se Deus é por você, quem será contra você? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Um beijo para você, até daqui a pouco, às 4h30 da tarde. Beijo, domingão, hein?
Bom almoço para você. Fiquem na paz. Tchau, tchau.